Olá pessoal, tudo bem? Você que acompanha o meu canal já sabe que existe uma campanha internacional muito forte para tentar queimar o filme do Brasil, porque eles sabem que o Brasil não apenas tem enormes riquezas naturais, mas o Brasil está aí para se tornar o grande fornecedor de alimento para o mundo, tá? O Brasil, já mostrei para vocês, tem segurança alimentar, produz quase 5 vezes mais alimentos do que o necessário para alimentar a sua própria população. E com todo o trabalho tecnológico da Embrapa, toda a potencialidade que a nossa produção agrícola tem, a gente tem aí a oportunidade de fornecer um artigo indispensável para o planeta Terra, que é a alimentação. E eu já mostrei para vocês também que os mercados da China e da Índia estão com uma demanda crescente aí também por alimentos, uma vez que a população, grande parte dessas populações de China e Índia está saindo da pobreza e ascendendo economicamente, ou seja, crescendo economicamente, vão aumentar o seu padrão de consumo de alimento e o Brasil é o país que vai poder fornecer esse tipo de artigo tão indispensável. Então o Brasil está ali para bombar como um país aí dentro desse cenário internacional e é claro que isso fere muitos interesses, não só movimenta bilhões de dólares, mas fere muitos interesses também, porque esse mercado é extremamente concorrido. E a gente lembra que pouco tempo atrás, o presidente francês Emmanuel Macron estava tendo alguns probleminhas internos ali e aí começou a usar uma ideia de começar a querer queimar o filme do Brasil, dizendo que o Brasil não estava cuidando bem do seu meio ambiente, por aí vai, para tentar se proteger ali das críticas, né? Não adiantou muito que ele está com o filme queimado até hoje, está tendo problemas ali com a sua imagem, né? E o jornalista Guilherme Fiuza fez um lembrete aqui, né? Fez um comentário que é extremamente pertinente porque essa ideia de dizer que o Brasil não cuida da sua mata original, das suas florestas, está voltando, né? Mesmo a gente sabendo, você que acompanha o meu canal sabe, que o Brasil é o país que mais preserva a sua vegetação do mundo, tá? Preserva mais de 60% da sua vegetação, tá preservando 3 vezes mais do que aquele que está em segundo lugar, que são os Estados Unidos, tá? E aí o Guilherme Fiuza diz o seguinte: você certamente já notou que o apocalipse amazônico está de volta. É o medo de que a crise de saúde acabe. Prevenção é tudo, tá? Essa explicação aí foi crucial para a gente entender o que está acontecendo. Por que esse papo aí de, segundo o Fiuza, apocalipse amazônico está voltando, tá? Eu vou mostrar para vocês que, ao contrário do que está sendo dito, o Brasil tem grande potencial para sair bem dessa crise e isso está sendo evidenciado em algumas medidas aí que tem mostrado que, ao contrário do que estão dizendo, o Brasil não está com esse filme todo queimado lá fora não. Quer ver a primeira? Muitas fábricas estão deixando a Argentina e migrando para o Brasil, tá? As empresas, na sua maioria, são do setor automotivo, dizendo que estão sem simplesmente condições econômicas, né, de continuar as operações lá e anunciaram ali o fechamento de algumas plantas lá no país aqui, nosso vizinho, tá? Pelo menos 3 empresas do setor automotivo anunciaram nos últimos dias fechamento dessas fábricas lá. Primeiro foi a BASF, né? E depois a Axalta, companhias que produzem tinta e resina para automóveis, tá? E agora a empresa Saint-Gobain Security, né, de origem francesa, acabou de fechar ali um acordo gigantesco para poder fazer a demissão dos seus 150 funcionários, tá? E essa empresa, a Saint-Gobain Security, ela é especializada em produção de vidros para para-brisa, tá? E essa empresa vai ser englobada pela filial brasileira, tá? E o que é triste, né? A gente vê que a Argentina, além de estar vivendo como quase todos os países do mundo, ou quase todos os países aqui do planeta Terra, vivendo problemas sérios com essa crise de saúde global, a Argentina também está registrando o maior surto de dengue da sua história durante a chamada temporada de 2019-2020, tá? Então, a situação tá triste lá na Argentina, né? Porque, além disso, tem essa questão da dengue também. A gente aqui também tem, vocês sabem que, infelizmente,
o mosquito Aedes aegypti é o ser vivo mais perigoso do planeta Terra, que mais mata, né? Porque o único inseto transmite várias doenças, né? Dessas perigosas todas, tá? Então, realmente impressionante. Agora, o que é interessante é que empresas italianas estão vendo o Brasil também como uma alternativa à China, tá? Isso lembrando que o Japão já estava ali pagando várias empresas para deixar o governo lá do Xi Jinping, né? O governo japonês está destinando mais de 2 bilhões de dólares, né, para ajudar as empresas a saírem de lá e voltarem não só para o Japão, mas deslocarem a sua produção para outros países. Esse pacote inclui 2 bilhões em apoio para as companhias que querem voltar para o Japão e mais 200 milhões para aquelas que quiserem ir para qualquer outro país. Vocês vejam o nível que está acontecendo. E nesse êxodo ali do gigante vermelho, né, o dragão vermelho, com toda essa incerteza, né, que está permeando ali o mercado oriental, o Brasil está começando a aparecer ali como uma opção interessante, tá? Tem também contribuído para isso a desvalorização do real comparado com o euro, né? E aí os produtos brasileiros acabam ficando mais em conta no mercado europeu, mais baratos, né? E também o nosso mercado amplo aí e proximidade também cultural, tá? O Graziano Massana, que é presidente da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura, a Italcam, ele deu uma entrevista interessante para a CNN, né? Falando que o pessoal tá de olho aqui no Brasil, tá? Ele diz o seguinte, entre aspas, as empresas italianas sempre ficam de olho no mercado consumidor do Brasil, que é um mercado muito maior do que o da Itália. O câmbio, nesse momento, é muito interessante para investimento e empresas grandes anunciaram investimentos que fizeram com que a Itália fosse a primeira investidora do país, de acordo com algumas estatísticas do Ministério da Economia, tá? Conforme as informações que ele passou, 972 empresas italianas geram 150 mil empregos diretos no Brasil, tá? E sem falar a nossa relação histórica e cultural que acaba estreitando, né, esses laços econômicos. Ele disse o seguinte também, abre aspas, nós visitamos diversas empresas italianas aqui e sempre encontramos maquinários industriais dentro e com forte tradição em tecnologia, que é um grande investimento por parte de empresas brasileiras. Os setores de economia e moda são os que estão mais em destaque neste momento. Nos 3 últimos meses, empresas italianas tecnologicamente avançadas, como a Intimissimi, grife, né, de moda íntima, cresceram 400%. E ele continuou dizendo, o brasileiro é interessado não apenas no que é feito na Itália, mas também no design italiano, né? Então isso aí mostra o que faz essa atração ali do italiano para o mercado brasileiro, tá? E para finalizar, ele também disse o seguinte, né, que essa crise de saúde global gerou incerteza em relação ao tráfego nos próximos meses. Recentemente conversamos com o ministro da Infraestrutura e questionamos a necessidade de colocar uma cláusula nos leilões para que se preserve os investimentos estrangeiros caso o tráfego durante essa crise de saúde mude. Os empresários têm muito apetite, mas o governo brasileiro tem que dar certeza para a exportação, a execução efetiva desse trabalho, tá? Então, pessoal, ao contrário do que estão tentando fazer aí para queimar o filme do Brasil no cenário internacional, o Brasil está sendo visto com bons olhos aí, empresas argentinas vindo para o Brasil e empresas também italianas muito de olho aqui no nosso mercado interno, né? Que tem várias potencialidades aí para fazer crescer essa histórica e tradicional parceria entre os italianos e o Brasil, tá? Lembrando a vocês que a gente está com uma promoção muito legal na Livraria Daniel Lopes, mais de 50% de desconto, a promoção está quase acabando, você tem mais 2 ou 3 dias só para garantir os seus títulos e hoje gostaria de falar com você sobre um livro do Ludwig von Mises, A Mentalidade Anticapitalista, tá? Esse livro aqui que é fundamental dentro dos estudos aí, do capitalismo, e também do anticomunismo, você vai ter o livro saindo de R$ 35,00 por R$ 18,90, ou seja, 46% de desconto, tá? Tem vários outros títulos do Ludwig von Mises
e vale a pena dar uma olhada. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu deixei uma lista com alguns livros que eu separei a dedo para você. Vale a pena dar uma olhadinha aqui embaixo. Aproveita que talvez você esteja fazendo home office aí, está trabalhando em casa, está com mais tempo livre para poder ler. Esse é o momento, essa é a hora, não perca essa oportunidade, tá bom? Além disso, se você quiser se tornar membro do canal Daniel Lopes, clica aqui embaixo no primeiro link na descrição do vídeo. Você vai ter acesso ao conteúdo exclusivo. Eu estou quase liberando um outro curso que já está pronto aqui, exclusivo para a galera lá. E você também tem acesso aos vídeos que eu lanço todos os dias à noite, chamado Direto do Bunker, onde a gente fala sobre é como se fosse um curso desconstruindo as estratégias de persuasão, manipulação, retórica e convencimento. A gente fala sobre história do Brasil, história geral, falamos sobre histórias das guerras, sobre programação neurolinguística, estratégia de manipulação, falamos sobre a estrutura da notícia, teoria da comunicação, entra filosofia também, entra operações psicológicas, psicologia social, engenharia social, é bem legal. Vocês vão gostar muito, eu não tenho dúvida. Clica aqui embaixo para você participar conosco, tá bom? Pessoal, desejo um excelente dia aí para vocês, um forte abraço, fiquem com Deus e examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!